Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua santa presença mais uma vez e pedimos que o Senhor venha nos dar a Tua direção. Meu Pai, não permita, meu Deus, que a gente venha acabar desviando do caminho. Por isso nós precisamos ser fortalecidas no Senhor. É muito fácil, meu Deus, a gente acabar caindo de alguma forma nas astutas ciladas de Satanás. Mas se a gente tiver a sabedoria, o entendimento que vem do Senhor, se a gente tiver o revestimento do Espírito Santo, é óbvio que estaremos mais preparadas para resistir a Satanás. Então, que o Senhor venha nos dar justamente tudo isso que precisamos. O entendimento da Tua palavra, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria e o revestimento do Espírito Santo. Precisamos, meu Pai, de tudo isso para podermos continuar nessa jornada. Então, nós entregamos essa noite de meditação em Tuas mãos, pedimos que o Senhor venha colocar dentro dos nossos corações tudo aquilo que precisamos saber, aquilo que precisamos ouvir, as Suas exortações, a disciplina do Senhor. O que importa, meu Pai, é que a gente seja cuidado pelo Senhor. A gente não quer se perder, Pai. A gente não quer se perder. Então, cuida da gente. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, meninas. Então vamos lá. A gente parou em Gênesis 19, no verso 21, 22, né? Vamos dar continuidade. A gente tá vendo que, né, lembrando um pouquinho da última meditação, que Ló está sendo obrigado praticamente a sair daquela cidade, sair de Sodoma, por conta da destruição que já foi decretada por Deus que vai acontecer. Só que Ló está lá apegado aos seus bens, né, às suas conquistas, à sua posição, ao seu prestígio que ele alcançou em Sodoma. De modo que isso mostra o quão atrapalhada, o quão perturbada, o quão fragilizada estava a confiança dele em Deus. Ele acaba de receber a visita de anjos, ele acaba de receber a mensagem dos anjos, né? Os anjos são mensageiros de Deus. Ele acaba de receber a mensagem do próprio Deus e ele ainda resiste em tomar a atitude que ele tem de tomar. Enfim, vamos lá, verso 21. E ele disse, né? Vamos só dar uma recapituladinha. E ele lhe disse: vê, aceite-te também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. Isso é o anjo falando com Ló, dizendo: olha, eu não vou destruir essa cidade porque você está querendo ir habitar lá. Então, os anjos eles estão sendo bem condescendentes com Ló. Sem sombra de dúvidas, os anjos não têm muito tempo a perder. O decreto do céu já está chegando. Não são os anjos quem vão proporcionar a destruição daquele lugar, mas eles estão enviando uma mensagem e eles foram lá para transmitir essa mensagem para Ló. Eles foram averiguar o que estava acontecendo. De alguma forma, o recado já foi transmitido. Transmitido para Deus, que eu quero dizer. O decreto, o juízo de Deus já vai acontecer e ele tem que dar conta de tirar Ló de lá, por dois motivos. Primeiro, que realmente Deus ama Ló, tem misericórdia de Ló, e Ló é visto por Deus como um homem justo, vimos isso anteriormente.
Ló sonda, ou melhor, Deus sonda corações, Deus sondou o coração de Ló e viu nele justiça. Por isso, digno de ser salvo daquela situação. Bem como também a gente vai ter intercessão de Abraão. Então, quando Abraão está lá discutindo, né? Sondando a Deus naquele diálogo, né? Se houver pelo menos 50 pessoas justas naquele lugar, o Senhor vai destruir. Então, naquele diálogo que ele está tendo com Deus, ele vai perceber que o decreto de Deus é irrevogável. Provavelmente, aquela madrugada, ele vai passar intercedendo pela vida de Ló, porque ele sabe que o decreto de Deus, o juízo sobre Sodoma, está a ponto de começar. Então, pronto. Ló chega e pede, olha, deixa eu ir para aquela cidade pequena que a gente já sabe que é Zoar. O anjo fala, tudo bem, vai para lá, agora você tem que ir para lá logo, porque a gente não tem tempo a perder, né? E a gente vai ver que ele foi arrastado mesmo, né? Rebocado literalmente pelos anjos para que ele saísse de Sodoma para começar a se dirigir a Zoar. Então o anjo vai e continua, apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso começar a fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. E o sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Em outra versão a gente vai ter que saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, esse trajeto dele começou pela madrugada e ele conseguiu chegar lá logo que amanheceu, certo? Então, era uma cidade que estava próxima de Sodoma. E por que eu estou fazendo essa ressalva? A gente vai falar mais na frente. Para ele sair de madrugada e chegar lá ainda com o sol raiando, tinha que ser uma cidade que estava próxima, ele estava indo a pé, não estava indo com animal, com cavalo, um jumento, não, ele estava indo a pé. Então tinha que ser alguma coisa para. Indo a pé e ainda carregando 3 mulheres que não têm a mesma disposição física de um homem, né? Então não foi uma marcha tão acelerada. Então, essa cidade de Sodoma deveria ser próxima, de fato, a Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. Então, quando eu falo que não foram os anjos que fizeram isso acontecer, foi o próprio Deus que fez isso acontecer, é porque isso realmente está descrito aqui no texto. Então, o próprio Deus, ele envia esse juízo, tá certo? Ele vai e faz com que a destruição venha ser manifesta, né, sobre Sodoma. E não vai ser só Sodoma, vai ser Sodoma e Gomorra, e a gente sabe que ainda não vai ser só Sodoma e Gomorra, vai ser Sodoma, Gomorra, Zeboim e Adimá. Então, daqueles 5 reinos que a gente já falou, apenas Zoar vai ser preservada e por causa da presença de Ló ali. A gente vai ver depois que Ló nem vai permanecer ali por perto, né? Ele vai se afastar também da cidade, com medo. Então, vamos lá. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e o que crescia sobre a terra. De modo que vamos lembrar que essas terras eram extremamente férteis. A gente viu isso em alguns capítulos anteriores. A terra em que Sodoma e Gomorra, né, e as demais cidades estão edificadas, são terras extremamente boas. Não é à toa que Ló chega lá e prospera muito, né? Então, aquelas terras são completamente favoráveis. Mas olha só,
Deus vai destruir todo o povo que tem nela e vai destruir tudo que tem sobre aquela terra, de modo que essa terra vai ficar despovoada e ainda se tornará infértil. Então, aquilo que era pungente está se tornando realmente nada. O juízo de Deus não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele. Então, dá a entender que ela estava um pouco mais à frente, olhou para trás, atrás estava Ló, e ela olhou por detrás de Ló. Por que raios essa mulher parou para olhar para trás? Ela tinha recebido uma mensagem juntamente com Ló. Não olhe para trás, corram, saiam daqui. Aqui a gente pode ponderar o seguinte, pessoal. Ló, ele tinha desenvolvido alguma espiritualidade, não tenho sombra de dúvidas a respeito disso, senão o próprio Deus tinha largado ele por lá também. Mas ele tinha desenvolvido alguma espiritualidade por conta do seu tio Abraão. Ló, ele tinha descido, inclusive, até o Egito com Abraão. Uma das primeiras experiências que ele vai ver de maravilhas sobre a vida de Abraão vai ser justamente quando ele está lá no Egito. Quando acontece aquela situação de Sara ser tomada pelo rei, pelo faraó, mas ser liberta também pelo próprio faraó e ser enviado, expulsos, né, daquela terra, né, todo o clã de Abraão, por conta do livramento que Deus deu para eles, por causa das pragas que Deus lançou sobre o Egito. Então, ele está tendo aquela experiência, ele está vendo aquela maravilha que está acontecendo e vai ficar dentro da cabeça dele, olha, realmente existe um Deus, olha, esse Deus que está na vida do meu tio Abraão é um Deus poderoso, é um Deus que faz milagres, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta, é um Deus que prospera, é um Deus que dá direção. Ele estava vendo isso, ele teve algumas experiências interessantes, tá certo? Apesar de ele mesmo não ter visto a presença de Deus, mas ele viu Deus na vida de Abraão, ok? Ok. Ele teve uma deficiência muito grande, que foi justamente se afastar de Abraão e não praticar a sua espiritualidade, não praticar a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus. No momento que ele não pratica, ele ainda vai ter um agravante. Ele não vai ensinar a família dele a buscar a Deus. Acho que é uma das piores situações que a gente vai ver com Ló. As piores tragédias que vão acontecer com ele não são por causa das perdas materiais, mas é justamente porque ele não foi para a família dele como um sacerdote. Ele não cuidou da família dele como um sacerdote de Deus. Fica o alerta para a gente. Nós somos sacerdotes de Deus. E aí o que acontece? Ele não ensina para as filhas adorarem a Deus. Ele não ensina para a esposa confiar em Deus. Ele sai de lá expulso por Deus, mas ainda assim sem a devida confiança em Deus. Né? A gente vai perceber isso. Ele ainda tem aquele apego, aquela coisa. Pumba, se a palavra de Deus veio até mim, eu vou duvidar que isso vai acontecer? Eu vou me apegar a essas coisas aqui? Não era para ele ter pensado isso de forma alguma. A influência dele, em termos espirituais, sobre a família é tão nula, tão nula, tão nula, que a gente vai perceber que quando ele vai falar com os futuros genros, né, os futuros maridos de suas filhas, eles gozam dele, eles fazem pouco caso de Ló. Enquanto Ló fala para eles, olha, a gente tem que sair daqui, porque vai vir o juízo de Deus, e tudo isso aqui vai ser destruído. Aí chega o pessoal, faz o quê? Zomba da cara dele, né? Não, tá fazendo piada, né? É conversa. Alguns minutinhos depois, o que acontece? O próprio Ló tem resistência de sair de lá. Ele fala uma coisa
que ele não vive. Dá para entender? Ele prega uma coisa que ele mesmo não tinha condições de viver, ele não tinha coragem de viver, né? Nem condições, que bastava crer. Ele não tinha coragem de viver, ele não tinha coragem de abandonar. Então, a vida dele espiritual, se a gente for pensar direitinho, era uma grande hipocrisia. A gente já sabe que ele é tido por justo. Está lá escrito, e se a Bíblia fala, a Bíblia não está mentindo. Existia algo dentro de Ló de bom? Existia. Existia alguma confiança dele nele, em Deus? Existia. Mas ele não soube trabalhar isso. E ele não soube manifestar isso também para a família. Então, de cara, a primeira coisa que ele vai perder de verdade, que realmente tem importância e valor, é a esposa, a família. No futuro, a gente vai ver que as próprias filhas também vão se perder. E aí, numa tacada só, ele realmente vai perder tudo. Toda a estrutura dele, toda a grande confiança dele, né? Todo o chão dele vai ser jogado fora. Porque o grande suporte que ele deveria ter, né? O grande, como é que a gente fala? A grande base sobre a qual ele deveria se apoiar era justamente a confiança dele em Deus. E a gente vê que a confiança dele não é 100%. Ele cria em Deus? Não tenho dúvidas. Mas a confiança dele está 100%? Não. É uma fé emotiva, uma fé fraca. Tinha fé? Tinha, gente, claro que tinha. O justo vive pela fé, o cara foi considerado por justo. Então, tinha uma fé? Tinha, mas fraca. E aí a gente vai ver que ele não consegue, nesse momento, né, de opressão, vamos dizer, que ele realmente está sofrendo uma forte pressão, ele não consegue manifestar essa fé. Quando a gente não consegue manifestar uma fé sobrenatural, quando a gente realmente vive o natural, quando a gente vive sob emoções. Então, a gente vai ver a derrocada em todos os sentidos, né, de Ló. Então, ele já está perdendo os bens materiais, deve estar saindo com a roupa do corpo, mais alguma coisa, um odre de água, alguma coisa assim. Ele pede para ir para Zoar, provavelmente, por ser uma cidade conhecida, estou falando, é próxima de Sodoma, tão próxima, né, que dá para ele ir andando, né, no decorrer de algumas horas. E ele tem algum prestígio, provavelmente, em Zoar. Ele tem alguma referência em Zoar. Mas ele não tem nenhuma influência espiritual sobre todas as pessoas que ele está em redor. E estava falando isso há pouco, inclusive, com um rapaz, né, um amigo nosso, que triste coisa é você passar por essa vida, não ser capaz de ser útil a alguém e nem mesmo a Deus. Você passar por essa vida e não ser capaz de influenciar ninguém. Você ser tão apagada que você não é capaz de produzir um fruto que preste, ao ponto das pessoas acabarem esquecendo da sua a presença, da sua aparência e até mesmo do seu nome. Por que estávamos cogitando isso? Porque estávamos lembrando de algumas pessoas e eu tinha esquecido como era o nome daquela pessoa. Pessoa que estava perto da gente, que a gente conversava, mas que foi se esfriando por conta de ter uma fé emotiva e não uma fé realmente sólida, se esfriando, se esfriando, se esfriando, se esfriando. Não sei, cadê mais? Fazia parte de grupo, tinha um uniforme. Então, é uma coisa triste. E Ló, ele tinha esse perfil, um perfil de não conseguir influenciar nem a própria família. A palavra diz aqui que ele tinha uma influência sobre aquela cidade, mas a influência que ele tinha, ele, né, os próprios sodomitas vão dizer, esse daí quer ser juiz mesmo sobre a gente. Então, ele tinha alguma influência, beleza. Mas, espiritualmente falando, o cara não foi capaz de salvar uma alma de lá.
Ele não salvou a própria esposa e as duas filhas, elas estão indo, mas estão perdidas. Os dois genros, eles de cara vão rir da cara dele, vão zombar quando ele fala de Deus. Os genros vão zombar da cara dele. Rapaz, que Deus é esse que você prega? Que conversa agora que você vai falar desse Deus? Isso é história para boi dormir, né? Os homens que querem invadir a casa dele, né? Se a gente for pensar mais um pouquinho, os homens que querem invadir a casa dele, eles expõem para todos, até inclusive para o próprio Ló, a hipocrisia dele. Porque Ló chega lá chamando eles de irmãos, né? Tentando fazer aquela negociata. E eles chegam e falam: que irmão, rapaz? Você é estrangeiro aqui, acorda para a vida. Você é hipócrita, mas a gente não é, não. A gente assume o que a gente é. E diga-se passagem, não acha que o que a gente é coisa ruim. O pecador não acha que o que ele faz é ruim. Né? Então, não diga que o que a gente faz é coisa ruim, não acha que você é juiz sobre a gente. Os pecadores têm um posicionamento muito mais consciente, muito mais sincero do que o próprio Ló. Né? Então, se ele tivesse desenvolvido uma espiritualidade legal, uma fé realmente sólida, arrebentou, isso não ia estar acontecendo com ele. Não ia estar acontecendo com ele. Mas, enfim, já perdeu seus bens, já perdeu a sua casa, a casa vai ser destruída, a casa que ele vivia em tendas, ele construiu uma casa, ele solidificou as suas conquistas, né? Pronto, já perdeu. Materiais, matéria, já perdeu tudo. Aí agora ele começa a perder a família. A mulher olhou para trás, porque nem ela era capaz de confiar tanto em Deus como até aqui ele estava realmente confiando, porque ele não olha para trás, ele obedece e se fica. Mas a mulher não, ela olha para trás. Né? Olha a influência que ele não teve sobre ela. Aí a gente vai lembrar de Deus questionando Abraão, né? O Abraão, Sara riu. Por que ela riu? Por que ela está duvidando de mim? Esses homens, eles tinham de ter a influência sobre a família. Principalmente os homens que são os cabeças, né? Enfim, vamos voltar para o texto. Mas a sua esposa olhou para trás e por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal ou uma estátua de sal. E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé, diante do Senhor. Então, Abraão chega lá, né, no dia seguinte, né, tá rolando aí já uma madrugada, um dia, e Abraão vai lá, e de onde ele está, que é nos montes, dá para ele ver a planície. E ele não vê a planície, na verdade. O que ele vê é fumaça. A destruição foi tanta e tão intensa que, passadas muitas horas, a fumaça ainda está lá. A coisa está acontecendo. Abraão foi lá para confirmar. A angústia dele era perder a Ló. Para mim, no meu entendimento, ele não estava lá buscando por Sodoma. Ele não estava manifestando amor por Sodoma, tá? Eu não acredito nisso. Para mim, ele estava realmente muito preocupado com Ló, porque era o amor que ele tinha. Ló ele tinha como filho. Era um amor que ele tinha, tá certo? Então, ele vai lá e vê que a destruição está acontecendo, está tudo acontecendo. E, enfim, ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. Era algo muito intenso, muito grande. Imagina, lembra que quando está tendo aquela guerra, né, dos 4 reinos contra os 5 reinos, lembra que os reis de Sodoma e Gomorra, eles acabam caindo lá nos poços de piche, de betume, lembra que existiam os poços de betume? Betume, né, pessoal? Derivado de petróleo. Com o fogo de Deus, foi o fogo de Deus, está escrito aqui que Deus mandou o fogo do Senhor. O fogo de Deus, quando desce,
com certeza incendeia também esses poços. Então, a queima vai durar aí por muitos dias. Eu vi um estudo que diz que para aquela terra se recuperar, levou em torno de 600 a 700 anos para ela tornar-se habitada. Hoje aquela terra é habitada, tá certo? Mas levou entre 600 e 700 anos. Tamanha foi a devastação. Aquilo lá ficou infértil e despovoado por muito tempo. E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. Então, aqui a gente vai ver a intercessão de Abraão. Teve intercessão? Teve intercessão de Abraão, sem sombra de dúvidas. E o texto até, se a gente for olhar friamente, vai falar aqui que Ló foi salvo só por causa da intercessão de Abraão. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a intercessão de Abraão foi uma causa a mais, tá? O Ló em si, ele teria essa salvação, não só por causa de Abraão, mas porque, de fato, ele era tido por Deus como um homem justo, tá bom? Então, peraí aqui. Versículo 30. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte, e suas duas filhas, com ele, pois ele temia habitar em Zoar, e ele habitou em uma caverna, ele e suas duas filhas. Quando ele deseja ir para Zoar, aquela história que eu falei, com certeza ele tinha algum prestígio lá, algum conhecimento, alguma coisa. Bom, mas ele agora vai carregar uma marca. Porque só você, que era estrangeiro e peregrino no nosso meio, conseguiu se salvar. Porque toda destruição veio sobre as nossos irmãos, vamos dizer assim, eles sim eram irmãos, e você se salvou. Ele tem medo de habitar no meio desse povo. Com certeza, esse povo ia persegui-lo de alguma forma, ia ver ele como o causador do problema, porque os anjos foram para a casa dele, apesar de não ter havido aparentemente sobreviventes de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, a gente pode imaginar que ele contou essa história, ele repercutiu essa história quando ele chega em Zoar, ele conta, né? Não, eu fui salvo, e conta que a história toda começou quando dois anjos, dois homens, apareceram e entraram na casa dele, o povo quis possuí-los, enfim, ele talvez tenha contado essa história, e o povo, que era um povo perturbado, Zoar não era diferente de Sodoma e Gomorra, e aí eles vão ter Ló como um inimigo. Poxa, tudo aconteceu por sua causa. Então, se você continuar aqui, pode acontecer a mesma coisa. O que aconteceu exatamente, a gente só vai ficar na imaginação. Certo é que ele acaba saindo da cidade, de dentro da cidade, e ele vai para as costas, lá para os montes, né? Essa região, ela tem vários montes, várias montanhas. E ele acabou habitando em cavernas. Então, ele se tornou solitário, junto com suas duas filhas, que também não quiseram se relacionar com os homens de lá, porque sabiam que os homens de lá não prestavam, tá? Eram tão perversos quanto os demais que elas haviam conhecido em Sodoma. E aí elas vão tomar a decisão, né, arbitrária de se envolver com o próprio pai. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha que eu acho bem legal, só para a gente não perder aqui o assunto. Vocês viram que eu postei lá no grupo
um artigo falando justamente sobre as provas que hoje a arqueologia tem, que de fato existiu a destruição de Sodoma e Gomorra. Deixa eu ver aqui só como foi que eu salvei. Aqui. Não. Aqui a gente vai ter, só para a gente se situar, Zoar. Isso é um mapa mais atual, viu, pessoal? E aí a gente vai ter que essa cidade aqui realmente existia, ela tem referências mesmo, entendeu? Tanto que até hoje Zoar existe, com outro nome, mas existe, tá bom? A gente vai ver aqui, ó, Zeboim por aqui, Adimá por aqui, ao sul do Mar Morto, tá certo? Zeboim, Adimá, Zoar. E eles acreditam que Gomorra e Sodoma estaria por aqui. E a gente já viu em outros mapas anteriores que Sodoma e Gomorra estariam por aqui. Sinceramente, não sei qual a versão que seria mais convincente ou a que seria verdadeira. Não sei dizer para vocês, porque Sodoma e Gomorra, ninguém sabe ao certo onde era. As outras cidades, sim, mas Sodoma e Gomorra, não. Eles não sabem. E aí vieram alguns pesquisadores, aquela referência que eu dei lá para vocês, tá certo? E eles descobriram nessa região aqui, ó, onde tem também as planícies, tá certo? As primeiras planícies, inclusive, para onde Ló se deslocou, tá certo? Ló veio primeiro para cá, ó, e depois ele foi descendo ao longo do Mar Morto, tá certo? Para Sodoma e Gomorra. Mas nessa região aqui, eles acreditam que era Sodoma. Só que não bate muito bem, pessoal, porque a distância daqui até Zoar é uma distância muito grande para ser um dia só, entendeu? Então, mas eles dizem que aqui eles encontraram fósseis e indícios de que caiu um meteoro aqui e queimou e consumiu tudo. O que sobrou foram apenas pedras. Pedra e sal. E a gente pode entender que o sal está envolvido nessa história, porque o Mar Morto é salgado, o mar salgado. Quando o meteoro bate aqui, não foi um meteoro só, foram, né, vários meteoritos. Quando bate aqui, ele chega e joga o sal para cima, né? Então, essa região aqui ficou cheia de sal, cheia de halita, uma formação de sal, e, inclusive, por isso vem uma das provas de que a mulher de Ló virou sal, porque realmente subiu sal também, e ela pode ter sido completamente coberta de sal, vindo daqui mesmo, da região do Mar Morto, tá bom? Então, tem um outro mapinha que eu quero mostrar para vocês, mas... Deixa eu ver se eu acho aqui... Agora já não sei. Perdi. Filtra para mais recente. Olha que esse povo é inteligente, rapaz, é verdade. Onde é que a gente vê isso? Lá em cima, geralmente tem 3 pontinhos. Tá aqui. Não, ele não vai abrir. Ele não vai abrir, ele não abre, ele não vai abrir. Acho que ele ficou como uma extensão da internet. Não vai abrir, não. Ok.
Então, vamos lá. Só para dar uma situada aí, né, nos nossos pensamentos. Ok? Então, outra coisa que pode estar acontecendo nesse momento em que Ló está lá na caverna, né, além da solidão dele, a gente pode imaginar que ele está agora sendo remoído por culpa, tá? Remorso, por não ter confiado na palavra de Deus, por não ter permanecido junto a Abraão, por ter feito as escolhas que fez, por ter permanecido numa cidade onde ele já tinha recebido alertas de que não era para ele ficar. Lembra que quando acontece lá a guerra entre os reinos, ele vai ser levado junto como se fosse possessão, né, de Kedorlaomer, né, Kedorlaomer, daqueles outros reinos que vieram brigar, né, com Sodoma e Gomorra. Então, ele já tinha sido resgatado por Abraão uma vez, inclusive pela força da espada. Abraão vai ter uma interferência nesse momento de novo no resgate dele, mas agora pela força da oração, né? Ele sabia que ele não podia estar lá. Ele reconhece que ele não pode ficar misturado com o povo de Zoar também. Ele não tem condição para isso. Então, esse cara realmente ele vai viver uma vida muito triste. O fim dele está sendo muito triste. Ao ponto de que agora as filhas vão ter a genial ideia de retribuir a ele o mal que uma hora ele desejou para elas. Que foi quando ele desejou, né, que as filhas, ofereceu as filhas, né, no lugar dos anjos para aqueles sodomitas. Não aconteceu, né? Mas isso deve ter ficado na cabecinha das meninas também. Fosse como fosse, as meninas tiveram a ideia de dar continuidade àquela linhagem, né? Tinha que dar um filho para uma sequência para Ló. E como elas não querem também se envolver, Ló está se esquivando de se manter em Zoar. Está morando numa caverna, não tem mais ninguém lá, pessoal. Elas não vão sair de lá sozinhas para ir morar longe do pai. Elas não têm eira nem beira. Então, a não ser que elas fossem virar prostitutas, escravas. Não tinha essa possibilidade para elas. Então, elas vão continuar lá junto com o pai. O pai não quer mais voltar para a civilização, para a zona urbana. Ele não quer se quebrantar, pedir PPU, né? Reconhecer que fez um monte de besteira e voltar para Abraão, né? Com aquele negocinho ali estranho. Então, ele acaba ficando solitário. Então, as meninas, não, vai ser meu pai mesmo que vai dar sequência à nossa genealogia. Então, vamos lá. E a primogênita disse à mais jovem: nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra, né? Então, manter relações sexuais. Não há homem na terra para entrar a nós. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitaremos com ele, para que possamos preservar a semente do nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a primogênita entrou e deitou com seu pai. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Então, ele foi estuprado, a gente pode falar isso. Ele foi usado, né? E ele não se deu conta. Nem quando a menina se deitou, nem quando a menina se levantou. O que, sinceramente, causa interrogação aqui na minha cabecinha. Quando o cara tá bêbado, ele consegue fazer essas coisas? Não sei, que eu nunca me deitei com um bêbado. Então, nunca tive uma experiência como essa. Sério, eu fiquei assim, porque para mim, bêbado não conseguia fazer essas coisas, entendeu? Mas aqui o cara conseguiu, tá? E, enfim, lembra que essa questão de bebedeira é complicada, essa questão de álcool realmente não presta. Lembra quando Ló se embebedou, teve repercussões trágicas?
ele está agora sendo embebedado, está tendo repercussões também trágicas. Então, vamos nessa. E aconteceu que, no dia seguinte, a primogênita disse à mais jovem: eis que eu deitei com meu pai na noite passada. Demo-lhes de beber vinho esta noite também. E entra tu e deita com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. Eu ainda fico sem entender como é que o cara embriagado não sabe quem está do lado dele, não sabe a hora que a pessoa foi, né? Então, desmaiou, dormiu, apagou. Como é que consegue fazer tudo e sem se dar conta? Realmente, eu não consigo compreender isso aí, não. Mas, enfim, né? E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também. E a mais jovem se levantou e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela deitou e nem quando ela se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou o seu nome Moabe. Este mesmo é o pai dos moabitas até este dia. E a mais jovem, ela também deu à luz um filho e chamou o seu nome Ben-Ami. Este mesmo é o pai dos filhos de Amon, os amonitas, até este dia. E aqui, pessoal, abre aí em Deuteronômio, capítulo 2, só para a gente ver a misericórdia de Deus. A misericórdia que Deus teve com Ló. Deuteronômio 2. No versículo 9, a gente vai ter o seguinte: então o Senhor me disse: não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Vai para o verso 19 agora. E chegarás até de fronte aos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Então, esse é o momento em que Israel está entrando na terra prometida e ele vai tomar posse de toda aquela terra. Pelo menos essa era a ideia inicial. Vão lá, porque essa terra foi prometida à geração de Abraão desde lá de trás. E aí o que acontece é que Deus tem misericórdia desses dois povos, que vão ser dois povos inimigos de Deus. Eles vão ser idólatras, né? Eles vão lutar contra Israel, vão ser o cão chupando manga. Mas ainda assim, Deus tem misericórdia por conta de Ló. Então, quando, né, a palavra diz aqui, o texto fala que Ló ele foi preservado por Abraão, eu realmente não acredito que seja só por conta de Abraão, porque você vê que por conta do próprio Ló, esses povos estão sendo preservados. Por quê? Porque são filhos de Ló, entendeu? Então, eu achei isso bem interessante. Deixa eu ver. Essa daqui eu tenho uma telinha aqui para compartilhar. Peraí. Cadê? Eu tô lerda porque eu tô com sono, viu, pessoal? Cadê, rapaz? Fazer igual a outra. Vai lá no negocinho. Aqui. Dá para ver aí, pessoal? Sim. Pronto, beleza. Aí, a gente vai ter aqui, eu não consigo ampliar essa tela, tá bom? Mas eu achei essa figura bem legal, porque tem aqui as descendências, né? De Terá, Sem, Noé e os filhos, etc. A gente vai ver aqui da descendência de Ló, com a primeira filha Moabe, com a segunda filha
Benjamim, e a gente vai ver aqui as possessões das 12 tribos de Israel. A gente vai ver que as 12 tribos vão ocupar o espaço, porém, os moabitas estão sendo aqui preservados, ó. Eles não tomam o lugar dos moabitas, eles não tomam o lugar dos amonitas, ó. Eles estão aqui preservados. O mapa está pequenininho, mas eu acho que dá para vocês perceberem. E nem mesmo o lugar dos edomitas, tá? Que a gente sabe que são os filhos de Esaú, tá? Essas terras aqui, ó, estão sendo preservadas. Os amonitas e os moabitas, a gente acabou de ver que o próprio Deus, o Senhor, fala com Moisés, olha, esse canto aqui vocês não vão entrar, não. Pode falar aí com o povo que eles vão possuir o resto da terra toda. Faltou até muito terra para cima para tomar posse. Mas aqui não. Aqui são dos filhos de Ló. Tá? Achei isso aí bem interessantezinho. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Vou abrir para vocês, se vocês quiserem fazer algumas considerações a respeito ainda do texto de ontem e do que a gente viu hoje, tá? Mas a gente vai perceber que Ló, ele, infelizmente, por não ter cultivado essa vida espiritual, né, de não ter feito a coisa certinha com Deus, ele vai acabar pagando um preço muito alto. Se ele está sendo citado na Bíblia como justo, eu imagino que ele foi salvo, mas ainda assim teve um final de vida trágico, sendo pai dos próprios netos, né? Isso é incesto, isso não é uma coisa normal. O texto aqui em particular, você vê que nem faz alusão a isso, como sinalizando, olha, e fez coisa terrível, por exemplo. Não fala isso. Só fala que as filhas fizeram plano e concretizaram o plano. Não condena, o texto nesse momento não condena a prática deles, mas é consensual que isso não era bem visto. Os pais possuírem as filhas, isso não era bem visto, tá certo? Porém, essas meninas cresceram num ambiente onde isso era normal. Dentro de Sodoma e Gomorra, as perversões sexuais eram coisas normais. Dentro do que elas tinham como criação, a criação delas foi pautada em aberrações. E aquilo elas viam como normal, elas praticaram aquilo, né? E eu acho que até por isso Deus não pesa sobre Ló e não pesa sobre as filhas de Ló, porque era o que elas tinham. Não dá para julgar uma pessoa se ela não tem um devido conhecimento prévio do que é certo ou do que é errado, né? A incapacidade de Ló de gerir espiritualmente a sua família acabou levando ele a essa situação, né? Ele é o grande culpado de tudo, né? As filhas em si, elas não são as grandes culpadas. Se a gente for pensar no contexto espiritual, se a gente for espiritualizar isso aí, lógico que a gente vai pensar que elas estavam endemoniadas, né, ao ponto de embriagarem, o plano foi maléfico, né, embriagar o pai, tirar a consciência dele para fazer algo que no fundo elas sabiam que não era muito certo. Só que elas estavam acostumadas a ver aquilo, tá? Quando, por exemplo, Abraão, ele vai escolher uma esposa para Isaac, Abraão vai ter o cuidado de falar para o servo dele, olha, vai lá entre os meus parentes, busca no meio da minha família uma mulher de Deus para meu filho, porque eu não quero que meu filho se misture com o povo dessa terra. Eu não quero que a minha genealogia seja impura. Ló, ele não teve nem esse cuidado. Tratou as meninas... Não, vocês vão ficar aí com... Talvez tenha sido, inclusive, um acordo comercial, que a palavra fala que são genros, mas, na verdade, elas eram virgens. Então, o casamento não estava consumado. Existia só um acordo, né? E poderia ser bem um acordo comercial, tá? Com vantagens, com visões materiais. E elas, enfim,
Ló não teve esse cuidado nunca, né, de preservar a espiritualidade ou de desenvolver a espiritualidade da sua família. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Comentários? Alguém? Meia pessoa? Ninguém? Já está todo mundo dormindo igual a mim? Ou está esperando uma sinalizar para a outra começar a ter coragem de falar? Lia? Fala, Thaisa. Eu tenho uma dúvida até hoje. Ló foi salvo? É isso, acabei de comentar. Se a Bíblia cita ele como justo, eu acredito que ele foi salvo. Mais alguém? Isis. Diga. Engraçado que eu estava assistindo o vídeo do bispo. E ele estava falando justamente sobre isso. Sobre a fé racional. Ele não falou nessa palavra, mas me lembrou. A fé para perder. Por quê? Tudo está piorando. E a gente sabe que não vai melhorar. Mas a gente tem que olhar isso também com os olhos da fé. De que isso é bom. De que as promessas estão se cumprindo e que Jesus vai voltar. Então, a gente sabe que está chegando o tempo, pelos sinais. E não ficar apegado às coisas que a gente está perdendo. Querendo ou não, o mundo mudou. As relações comerciais mudaram. As formas de fazer comércio mudaram. Algumas pessoas perderam realmente seus padrões de vida. Comerciantes, empresários, pessoas que perderam os seus empregos. E tem muita gente mergulhada aí nessa depressão. Eu percebo que em Ló foi justamente, ele não teve essa fé para perder. Ele se isolou nessa caverna, porque ali ele se viu sem bens materiais, sem prestígio perante as pessoas e sem humildade para admitir que ele perdeu, que ele estava mal. Ele podia ter pedido socorro pro tio dele. O tio dele era rico, dava aí umas cabecinhas e ele recomeçava o gado dele. Ou então casaria novamente. Se ele tivesse casado, ele teria outros descendentes. E as meninas também. Quando elas tomam essa decisão, por que elas não procuraram nome do povo camponês, alguém para ter esses filhos? Porque eles tinham ainda a honra de ter um filho para deixar a descendência, e elas não seriam, mesmo sendo as primeiras, a primogenitura é dada ao menino. E aí ela daria esse direito a uma outra mulher. Então elas tomaram para si o privilégio de ter primogênito, de ter meninos, e do sangue de seu pai, levar a linhagem aí. E a gente vê muito isso em algumas famílias tradicionais, né? Querendo manter o nome da família, o status. Não vai misturar nosso sangue com a ralé, não sei o quê. Então, ele ficou preso às tradições, preso ao que perdeu, os meios materiais, o seu prestígio, a sua riqueza, e viveu isolado aí nessa, me parece, uma depressão. Ele ficou parado. E as meninas se viram numa idade que já deveriam também estar ficando mais velhas, já que as mulheres, o tempo de reprodução é menor. Chegando à idade, o pai também já velho, não tem nenhuma solução ali. Tomaram uma solução difícil, é difícil, para a gente é pesado, mas foi uma solução e foi eficaz. Gerou 2 povos terríveis, mas foi eficaz. O objetivo foi alcançado por caminhos controversos, mas foi. E se ele tivesse se quebrantado, tivesse tido fé para perder e coragem para recomeçar e humildade para pedir ajuda para o tio, já que o tio era rico, a vida dele poderia ter sido diferente, poderia ter tido filhos, ter esposas, ter refeito toda a sua vida. E é importante a gente analisar as falhas dele, não por crítica, mas como exemplo para a nossa vida.
o que a gente pode mudar, o que a gente está fazendo, que podia fazer diferente, e os resultados poderiam ser diferentes. É o que a gente deve sempre analisar, se o que a gente está fazendo é o correto, se é o que Deus espera de nós, se a gente não pode fazer mais e melhor. É isso. Beleza. Essa questão aí de fé para perder foi bem ponderado por você, entendeu? E realmente. E aí, quando a gente perder, vai se enterrar numa caverna, num buraco? Não pode, né? Bola para frente, vamos ver o que dá para fazer e a vida continua. A vida só acaba quando a gente expira desse corpo. Então, isso aí procede, tá certíssimo. Mais alguém? Eu vou falar. Sim, senhora. Ó, o que eu escrevi para mim. O que ficou para mim nesse aspecto de Ló, que eu já tinha lido e tornei reler. E não mudei muito meu pensamento. Deus, ele deu o livramento a Ló, né? Ló teve que fazer um sacrifício, como a gente viu ontem. Esse sacrifício foi material, porque ele era apegado às coisas, a coisas. E ele não conseguiu se livrar, né, dessa situação. Ele se colocou no deserto e de lá ele não conseguiu sair. Pelo fato dele, porque assim, você perde seus bens, tudo bem, mas você tem a sua família, você consegue se reerguer. Ele perdeu a esposa, então aquilo desequilibrou, teve um desequilíbrio, né, emocional, né? A gente não, no decorrer da história, a gente não sabe de fato como foi essa mulher dele. Como você citou, ele não foi um orientador de levar a palavra, um sacerdote. O que ele aprendeu de Abraão, ele não repassou, ele guardou para si. Muitas das vezes ele até tinha vergonha de dizer que conhecia Deus, que orava, que buscava, que cria em um Deus. E acontece com muita gente hoje. A gente vê essa história de ser crente é moda, mas ninguém assume ser de Deus. Assumir ser de Deus não é ser esses crentes que a gente vê aí, fogo de palha, oba-oba, que na hora da dificuldade, na hora do vamos ver mesmo, de joelho no chão, jejum e oração, não tem força para se levantar, se reerguer. E Ló era um homem assim que ele ficou frustrado, então ele se deixou se envolver com essa frustração e foi se afundando mais ainda, tanto que ele não conseguiu disciplinar as suas filhas, levar para as filhas dele, olha, sua mãe não está mais aqui, mas nós estamos aqui, vamos recomeçar. Eu não acredito muito sobre esse negócio, eu vou lá pedir a meu tio Abraão. Não, ele tinha um Deus. Deus mandou anjos para remover ele da cidade, porque ele fez uma oração sincera. Então, porque ele viu o livramento, ele viu aquela cidade ser destruída, por que não crer? Por que não se levantar? Por que não se erguer? Se a gente for analisar bem, é como muitas pessoas fazem uma fogueira santa, mas não fazem de inteireza de coração. E só coloca bens materiais no altar e não alcança aquilo que ela mais quer, que é paz de alma. Eu vi uma frase hoje de uma pessoa falando assim que o rico, ele pode ser rico, mas ele pode não ser próspero. Que a prosperidade é muito diferente de riqueza. Eu achei muito interessante, porque se a gente for analisar, muita gente vai atrás de prosperidade financeira, material,
e esquece que a prosperidade está dentro da gente. É você ter paz dentro de si, é você olhar a situação e ver que você vai sair daquela situação, porque você crê naquele que tudo pode, naquele que tudo ele criou. Se a gente está naquela situação, é porque uma lição a gente tem que tirar daquilo. Então, quando a gente está numa situação, Ló, ele estava numa situação, ele não conseguia sair daquela situação. Ele se corrompeu ao ponto de ele se deixar se levar pelas filhas. E, por mais inconsciente que ele tivesse, ele no outro dia, alguma coisa aconteceu, e ele não se colocou dessa forma. E foi criado dois povos. Dois povos que hoje é uma consequência que a gente vê aí, né? Muitas coisas acontecem no mundo, é a consequência dos nossos atos, é a consequência daquilo que nós plantamos. E a gente tem dentro de si algo maior, muito maior do que isso que é aqui. O que Isis falou aí, a situação está se mudando, o mundo está mudando, as coisas estão sendo mais digitais, então a gente tem que se modificar temas, mas a gente não pode perder aquilo que foi nos dado de graça, que é Deus, que é o Espírito Santo. Então, a gente tem que cada vez mais levar esse Deus que foi plantado dentro da gente. E foi uma coisa que Ló não conseguiu fazer. Ele pode ter sido salvo? Pode, mas ele deixou uma certa catástrofe na Terra. E a mesma coisa é as nossas atitudes, as nossas ações com as pessoas. A gente tem que saber como levar a palavra, como falar para as pessoas. É muito bom a gente ouvir assim, poxa, a gente orou, a gente jejuou, e aquele fulano de tal já saiu. Mas a gente tem que manter essa pessoa. De que forma a gente tem que levar? Tentar colocar, introduzir dentro dessa pessoa Deus. A gente não vai forçar, mas a gente tem que tentar introduzir, fazer com que as pessoas tenham consciência. Se você hoje tem um privilégio da vida, foi Deus que te deu. O diabo não dá nada, o diabo tira. O diabo ele só tem tirado. E as pessoas estão sendo enganadas por ele. E estão se deixando ser enganada. Não é somente o povo lá fora, não. O povo dentro da igreja se deixa ser enganado pelo diabo. Por quê? Porque as pessoas querem muito material. E isso aqui tudo é emprestado. Uma hora a gente vai e vai ficar tudo aqui. Nada, a gente não vai levar. Malmente a gente vai levar roupa que vai vestido para não ser enterrado nu. Ou quando a gente for como é a palavra transladada? Arrebatado. Arrebatado. Eu não consigo falar essa palavra, pensar logo. Arrebatado. A gente não vai levar nossa roupa. A gente vai ter o outro corpo. Espero que o meu seja magrinho, né? Tem que ser, velho, a porta é estreita. Mas eu passo por ela. Eu passo por ela. E a gente... o nosso momento aqui, a gente pode estar até cansada, como eu sei que você deve estar cansada, com sono, mas é tão bom. Falar de Jesus é muito bom. E eu lembro quando a gente estudou Atos, não sei se comigo, parece que eu ouço Paulo falar, né? Quando a gente vê que ele fala para as igrejas, ele fala para aquelas autoridades, então é como se a gente está ouvindo Paulo falar, é como se a gente ouvisse Jesus falar através de Lucas. A gente estudou Mateus, mas fica muito forte a essência de Jesus através do livro de Lucas. Então a gente tem que ser isso, levar o evangelho dessa forma, porque quando a gente leva Jesus com essa essência, as pessoas
as pessoas param para ouvir, as pessoas querem ouvir, as pessoas querem estar perto de você. E ser cristão é isso, é chamar as pessoas para a gente. Tá bom, nem sei porque eu estou falando essas coisas, mas é isso aí. Tá bom, encerrou. É como é o nome disso, né, pessoal? Senilidade. Começa de um jeito, não sabe onde termina, começa a se perder e prefere parar o caminho. Mas tá, procede o que ela falou, sim, tá dentro do contexto. E para mim, a maior lição que dá para tirar aqui é justamente de Ló, ele ter tido um contato com Deus, ele não teve, na verdade, a presença de Deus nele, perto dele, mas ele teve a oportunidade de ver algo de Deus, de ver o tio, né, tendo Deus. Ele teve oportunidade. Eu acho até mais plausível que quando Abraão teve as suas experiências com Deus, que ele pegasse e chamasse Ló para conversar, como um filho querido que ele quer ensinar, que ele parasse e chamasse, não, Ló, puxa, olha, aconteceu isso, aconteceu assim, olha que coisa maravilhosa, tal, tal, tal. E talvez mais até do que com a própria Sara. Eu acho que ele faria isso. Eu me lembro de meu pai conversando comigo. Quando o painho queria desenvolver algum raciocínio lá sobre alguma coisa, ele monologava durante muitas horas. Ele não precisava mais ninguém falar, ele sozinho conseguia fazer isso. Monologava durante muitas horas, mas ele fazia isso muito, mas muito, muito, muito comigo. Ele não fazia isso com minha mãe. Tá? Ele chegava e um livro que ele tinha acabado de ler, uma teoria que ele acabou de descobrir, pai gostava muito de estudar, as coisas seculares, né? Nada de espiritual. Mas ele compartilhava comigo, começava a fundamentar tudo aquilo e exemplificar para mim, mas ele já não fazia isso com a mãe. Entendeu? Então, eu imagino que, de repente, essas experiências que Abraão teve, ele passou mais para Ló do que para a própria Sara. Quando ele ia lá cuidar do rebanho, fazer algum trabalho, quem estava do lado? Não era Sara. Sara estava tomando conta da casa, dos afazeres domésticos. Quem estava na rua com ele, vamos dizer assim, era justamente Ló. Então, Ló, realmente, ele teve oportunidade. Ele não soube aproveitar com sabedoria. Imagino que, no fim da vida, ele deva ter saído desse complexo de culpas e, de fato e de verdade, ele deve ter se arrependido e deve ter tido um reencontro com Deus, ou um verdadeiro encontro com Deus, melhor dizendo. Ele deve ter tido um verdadeiro encontro com Deus, né? A fé dele realmente foi desenvolvida. Acho que foi a Adriana que falou, não me lembro agora. De fato, ele foi para um deserto que ele teve uma dificuldade muito grande para sair. Ele se colocou naquela situação. Mas com certeza ele saiu. Por que eu tenho essa certeza de que ele saiu? Porque está escrito na Bíblia que ele foi justo. Senão não faz sentido. Entendeu? Ele chegar, subir os montes e simplesmente morrer. Não. Nesse intervalo de tempo teve alguma coisa a mais, ao ponto de Deus proteger, né, as tribos dos filhos deles, as terras dos filhos deles, né, não deixar Israel tocar. E olha que Israel é o prometido, é o queridinho de Deus, né, o queridinho do papai. Mas o próprio Deus fala, olha, não mexe ali não. Ali é dos filhos de Ló. Preserve-os em consideração a Ló. Então, ele com certeza foi salvo. Ok, povo lindo? Neide já dormiu, Thaisa está dormindo, Fernanda já dormiu de hoje. Dona Ana sempre fica com o vídeo fechado, é assim mesmo. Tá ok? Nada. Mais alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Fale, Adriana. A Adriana lembrou alguma coisa. Diga, Adriana. Não, eu quero dizer o seguinte. A minha mente não é igual a de vocês. Uhum. Eu penso
e muitas coisas ao mesmo tempo. É que se você ler minhas escritas, você vai dizer assim, vixe, meu Deus do céu, que situação. É porque quando eu penso numa coisa, eu penso em várias coisas ao mesmo tempo. Tanto que quando eu vou falar com o Mário, ele olha para mim, dá um tempo, ele diz assim: "Sim mesmo, o que você queria falar?" Mas eu já falei tudo que eu queria falar. Aham. Então, foi o que eu fiz, eu falei tudo que eu queria falar. Aham, sim, Eu senhora. sei que eu comecei em Ló, fui para Abraão, cheguei em Paulo, falei de Lucas, mas é tudo dentro do que a gente estudou. Sim, senhora. Não adianta palavras cruzadas comigo, não. E aí, mas eu boto meu pensamento. É porque não dá para você ler a minha mente, mas você vai ver que tá lá tudo certinho como eu queria dizer. Só não sai do jeito que eu queria, pensei. Tá ligado, velho? Você arrebentou. Mais alguém, pessoal? Alguma consideração? Não? Fernanda, você pode fazer a oração aí, final? Ok. Senhor nosso Deus, Santo, poderoso e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, diante de Ti, pela fé, meu Pai, nós agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de meditar na Tua palavra. Agradecemos pelo dia de hoje, meu Deus, e pelas Suas misericórdias sobre nós, inclusive, ó Deus, aquelas que não conhecemos. Agradecemos também, meu Pai, pela vida de cada uma dessas mulheres e pela Tua presença na vida de cada uma delas. Pedimos, Senhor, que nos renove tanto física quanto espiritualmente, que o Senhor venha sobre nós, nos fortalecendo a cada dia. Vai, ó Deus, ao encontro dos nossos familiares, vai ao encontro das nossas necessidades, meu Pai. Nos guarda, nos livra, nos protege. Nos alimenta da tua presença, do teu espírito. Prepara o dia de amanhã, Senhor, prepara a reunião de amanhã. Nos leve, meu Pai, a ter um momento especial com o Senhor nessa reunião, que muitos venham a ser abençoados e tenham experiências, um encontro e um novo nascimento com o Senhor, meu Pai. Nós pedimos a Deus, unidos por essa fé, que o Senhor venha renovar e fortalecer os teus servos da casa de Deus, meu Pai. Os teus servos da nossa igreja, que o Senhor venha a conduzir toda a direção dessa igreja, meu Pai, todas as tomadas de decisões, tudo o que for feito na tua casa venha ser sobre a tua mão, a tua direção e no teu controle, meu Deus. Mais uma vez agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Deus que é Espírito Santo. Amém. Amém. Ok, meninas, por hoje a gente fica por aqui.